Grande Daniel. E aí, tudo bom, Daniel Leão? Como é que vai, irmão? Tudo bem, tudo tranquilo. Enquanto a galera tá entrando aí, a gente mata a saudade, né? Que ótimo, é isso aí. Quero desejar uma boa noite a todo mundo que está entrando. Isso aqui é uma live especial. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre propósito e sobre como você usa a comunicação na sua área, né? Eu tenho uma formação acadêmica diferente da do Daniel Leão, né? A gente é xará, Leão e Bruni aqui. É um Bruno. E Leão é da área de educação física, né? E eu de jornalismo, comunicação. Mas hoje nós dois somos produtores de conteúdo nas redes sociais. E você que está nos acompanhando vai entender hoje como você pode fazer isso também. Sejam muito bem-vindos. Meu boa noite a todos, a galera que tá dando um oi aí. Grande Léo, meu grande abraço a todos. Isso aí, Dani. E apesar de sermos de área diferente, Dani do jornalismo, eu da educação física, temos um detalhe importante em comum, que inclusive falaremos sobre ele hoje. Somos Verdade. especialistas em alguma coisa, né? Não generalista. Isso. Dani na comunicação e eu em prevenção e recuperação de lesões. E já já vocês vão entender o porquê da importância de ser especialista. Bom, já estamos com um fórum legal, né, Dani? 33, a galera Já. tá... Aliás, vou pedindo para o pessoal que estiver entrando dizer de qual cidade está nos acompanhando. Será que dessa vez teremos pessoas de fora do Brasil? Se você estiver fora do Brasil, coloca o país do qual você está assistindo essa live agora. E Quero aí, saber. Eu estou em São Paulo e Daniel Leão está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pela roupa, dá para ver que você está no Rio, cara. Se tivesse em São Paulo, você estava de casaco, duas blusas. Inclusive, tem dois ar-condicionados ligados aqui. Para dar conta. Ah, legal. Tem bastante gente do Rio acompanhando a gente. Ó, tem a galera do Pirassununga, São Paulo. Que São legal. Paulo. Ó, da Alemanha. Nossa Alemanha, live é internacional, Leão. Olha que legal. Itajaí, Santa Catarina. Aí deve estar fazendo umas frias ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá, Dani. Vamos começar. enquanto a gente está para iniciar aí, já que o Dani perguntou de onde vocês são, da região do Brasil ou do mundo, né? Minha pergunta vai agora para os meus alunos que estão assistindo aí. Qual o campus que eu dou aula para você? Uau, que legal. Santa Que legal. Cruz, Ilha. Coloquem aí em que campus são meus alunos. Bom, Dani, Fernandilópolis, olha, tem bastante gente aí. O Brasil inteiro está aqui com a gente. e a Alemanha? E a Alemanha. Santa Cruz, Rio de Ó, Janeiro. Santa Cruz é meu aluno, hein? Campus Santa Que Cruz. legal. Que legal. Mas Maravilha. vamos Dani, lá. Ah, gente, vocês estão chegando, vai mandando a live para os seus amigos e amigas. Aqui embaixo tem um botãozinho que é um avião, é uma asa delta. uma Você série. clica, seus contatos vão aparecer. Aí você encaminha para 3, 5 amigos e amigas. Convida para vir para cá, porque hoje a gente vai falar sobre como você, especialista em alguma coisa, vai definir a sua mensagem, como você vai comunicar isso nas redes. Isso é muito importante nos dias de hoje. Tem mais uma da Alemanha aí, hein, Dani? Que legal, cara. Maravilha, maravilha. Bom, acho que podemos já ir iniciando. Galera, vai divulgando aí. A gente vai começar aqui com a abertura, então é o tempo de vocês enviarem a live para os amigos e a galera ir entrando e chegando aí. Nós temos um pequeno roteirinho a seguir aqui, mas vocês podem enviar perguntas, podem ir falando conosco durante a live, que a gente vai interagindo com vocês. E no final, a gente tira um tempinho aí também para responder essas perguntas. Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Apesar de Brunet e Leão se conhecerem há bastante tempo, né? Nós estudamos juntos na escola. É E isso aí, aí. faço um adendo na minha abertura aqui, para você ver a importância do networking, né? Tanto o Daniel quanto eu éramos pessoas que na escola tínhamos bom relacionamento com as pessoas, criamos muita amizade e hoje, por conta disso, estamos aqui novamente. Então, É isso isso é aí. outro ponto que a gente vai falar também. Mas para quem não me conhece, para quem é seguidor aí do Brunet, eu sou o professor Daniel Leão, profissional de educação física. Estou no mercado aí como profissional já formado há 17 anos. Iniciei a atuação lá como personal trainer e lá eu fui descobrindo qual era a minha vocação, qual era a minha especialização.
além de dar aula em escola, que eu também gostava bastante, eu fui entendendo e percebendo que dando aula de personal na área de prevenção e recuperação de lesões, eu ia cada vez mais me tornando diferente dos demais, cada vez mais ganhando autoridade, porque as pessoas iam enxergando que eu entregava um serviço que fazia diferença na vida delas. Não era simplesmente, eu não entregava exercício, eu não entregava nem a recuperação da lesão dela, eu entregava para ela a mudança que aquilo faria na vida dela. Então, o que eu vendia lá para os meus alunos de personal era que ele ia conseguir voltar a jogar futebol, que ele ia conseguir voltar a brincar com os filhos sem sentir dor na coluna. E isso foi crescendo, foi fazendo diferença no mercado. E eu fui percebendo o quão importante era se especializar numa área e se tornar ali uma autoridade dentro da tua área. Apesar de já ter trabalhado em algumas outras, foi através de uma lesão minha, né? Eu jogava futebol, o Daniel vai lembrar bem disso aí, pode confirmar que o Leão era bom de bola, né, Dani? Era o melhor da escola, pô. Tá vendo aí? Então, eu tive uma lesão de ligamento cruzado quando jogava, e a ligamento cruzado e menisco medial, fui tratado a minha lesão, tomei gosto, eu estava no último período da faculdade, comecei a estudar cada vez mais biomecânica, prevenção e recuperação de lesões, e aí entrei nessa área de vez. Já passei por algumas etapas, dentre elas já fui coordenador de academia, já fui personal de muitos alunos, já trabalhei com recuperação de lesão especificamente como personal, tive um centro de condicionamento físico, e aí dentre todas essas passagens eu percebia que o meu maior propósito, e a universidade, quando eu comecei a dar aula na universidade, isso despertou em mim, eu percebia que o meu maior propósito era fazer com que profissionais ou futuros profissionais de educação física fossem grandes profissionais, se tornassem profissionais melhores. Isso me dava um prazer que eu não sabia medir. E até que, ouvindo de algumas pessoas, né, Daniel, você fala bem, os alunos gostam da sua aula, por que você não estende isso, não abre seu leque, não aumenta o número de pessoas que você leva ao teu conhecimento? E aí, já com essa ideia de rede social, surgiu a oportunidade e eu comecei a produzir conteúdo. E quando convidei o Daniel para a live, inclusive, muito provavelmente ele ainda não sabia disso, soube quando eu falei que uma das pessoas que me inspirou foi o próprio Daniel Brunier, com algumas das falas dele, que quando a gente encontra o nosso propósito, a gente consegue fazer com que a coisa ganhe uma fluência aí diferente do que é na normalidade. Então, esse é um pouquinho da minha história, ainda tem muita coisa, teriam que ser muitas lives para contar, mas de antemão eu agradeço e para os meus seguidores apresento a vocês Daniel Brunier, um dos grandes jornalistas, além de meu amigo. Vi Daniel trabalhando em alguns jornais muito conhecidos, né? Via suas reportagens, via o que ele escrevia, era tudo muito bacana. E aí, de repente, você imagina, você está numa colocação de mercado muito boa, no maior jornal, podemos dizer assim, né? Maior jornal do Brasil, e você resolve produzir conteúdo, resolve mudar de segmento. Então, eu vou deixar o Daniel se apresentar um pouquinho mais, mas eu queria dizer aí o quão admiro tua trajetória e coragem, né? Porque não é pouca gente que tem coragem de encarar o seu verdadeiro propósito. Obrigado, amigo. Obrigado. Gente, olha só. Nesses primeiros minutos de live, aqui a gente já tem um conteúdo muito importante para você fixar, né? O Leão estava falando que ele é formado em educação física e se especializou numa área. Ele foi trabalhar com alta performance para que os atletas alcançassem um rendimento maior e com recuperação. A pessoa se lesiona e ela precisa se recuperar para poder voltar. Então, e aqui tem uma coisa muito importante, que é o nicho, tá? Seja lá qual for a sua área, esse conceito serve para você. Você pode até não ser formado no teu terceiro grau, a graduação, ter feito faculdade. Não tem problema. O importa é que você saiba alguma coisa, que você tenha uma especialização, que você seja especializado ou especializada em alguma coisa. Por quê? Pensa só, você na sua cidade, se eu perguntar para você assim, qual é o melhor clínico geral da sua cidade? Você vai demorar
muito tempo pensando e muito provavelmente não vai chegar a um nome, não vai chegar a uma conclusão. O clínico geral é aquele cara que vai atender o primeiro atendimento, ele sabe de tudo um pouco e ele vai te encaminhar. Agora, se eu perguntar para você, qual é o melhor cardiologista da sua cidade? Você pelo menos vai pensar em 2 nomes. Por quê? O cardiologista, ele é especializado. Quando alguém tem um problema no coração, pensa no nome do especialista. Então, é muito jogo você procurar dentro da sua área uma especialidade, algo para você se destacar. Quanto mais você buscar um nicho, mais chances de ser referência você terá. É o que o Daniel está fazendo. Na minha trajetória, eu sou formado em jornalismo, trabalhei 17 anos em jornal, 11 anos eu fui repórter do Globo, que é um dos 3 maiores do país. E num determinado momento, eu entendi que a comunicação digital era o presente e o futuro. Eu precisava estar na rede. Então, eu começo a falar sobre como as pessoas podem se comunicar melhor. Eu busco um nicho. Porque eu podia ir para a rede, Leão, e continuar falando de jornalismo. Eu poderia ir para as redes e fazer análises políticas, ou então análises esportivas, né? Seriam nichos. Mas eu escolhi esse. Então, cada dia mais eu me especializo em como passar dicas para as pessoas se comunicarem melhor, seja lá qual for a área dela. Eu não falo só para quem é da comunicação, pelo contrário. A grande parte, a maior parte do meu público são pessoas que têm uma profissão, gente que trabalha com estética e beleza, gente que trabalha com gastronomia, que faz doce, que faz salgado, que faz torta, advogados, médicos, gente que quer escrever um livro, e aí depende qual é a formação dela. Mas ela tem um caminho, ela tem uma mensagem e eu ajudo essas pessoas a se comunicarem melhor, a alcançarem um público maior, a alcançarem resultados, a criarem um produto digital. Né? Então, acho que a grande dica já desse início de live é procure se especializar. Quanto mais você se destacar num nicho, mais referência você será. Beleza? Vamos lá. Maravilha. Dani, aproveitando o que você falou, e já tem um link gigante para o nosso próximo tópico, mas antes de falar dele, eu vou responder aqui o Juliano Batista. Olha o que ele colocou aqui. Mas cardiologista se especializa em cardiologia. É um título. Como se especializa em lesões se não tem especialização para tal? 2 pontos muito importantes nesse questionamento do Juliano. Primeiro deles, Excelente. existe especialização em prevenção de recuperação de lesões. Quando você termina a sua graduação, existe o título. Se você fizer, e existem pós-graduações de prevenção e recuperação de lesões, que te dão o título de especialista. Mas eu falei que eram 2 pontos importantes. E o segundo ponto importante, que vocês não podem se confundir, que quando a gente fala que você precisa ser especialista, a gente não está falando de especialização / pós-graduação. Ela também é importante, porque ela vai te dar o conhecimento técnico, mas ser especialista é muito mais do que isso. Você vai buscar conhecimento em artigos, em publicações científicas. Você precisa buscar conhecimento na tua vivência prática. É isso. A prática, ela não é que não funciona, ela não existe. Então, ser especialista, ele deu o exemplo do cardiologista, mas ele falou do cardiologista os 2 melhores da cidade. Então, os 2 melhores da cidade, com toda certeza absoluta, ele não ficou só na especialização da cardiologia. Ele foi buscar muito mais disso, ele ganhou experiência fazendo cirurgia, tratando os casos que apareciam diferentes, estudando, buscando conhecimento, mas principalmente também vivendo aquilo. Por isso que o Daniel citou, e citou muito bem ali, que a gente está falando de todo e qualquer nicho. Eu, Daniel, tenho o meu propósito, que é fazer você, estudante de educação física ou professor formado, a se tornar um personal trainer que tenha autoridade no mercado. Um personal trainer que tem um nicho. E, Daniel, é curioso, porque na educação física, eu observo isso, as pessoas têm uma visão contrária. A pessoa acha, bom, eu me formei, eu coloco lá meu nome, Daniel Personal, e aí eu atendo tudo. Eu atendo emagrecimento, eu atendo hipertrofia, eu vou ter muito mais possibilidade de aluno.
E eles não entendem que dessa forma é o contrário. Você cria uma concorrência gigantesca e você dificilmente vai se tornar referência. Quando você entra em um nicho e você trabalha aquele nicho especificamente, apesar de você achar o contrário, o que vai acontecer é que sua cartela de clientes vai aumentar em muito, porque você vai ser referência. Eu aproveito para falar, que é uma palavra que eu uso muito aqui no Instagram, o pessoal que está me acompanhando aqui, que está acompanhando meus vídeos lá no YouTube, eu estou com um canal lá, Dani, o Papo com Leão, e eu solto vídeos falando sobre isso toda quarta-feira. Então, quem está acompanhando, viu muito usar uma palavrinha chamada autoridade. E ela está no tema da nossa live, né? E como é que você se torna autoridade? Se especializando, entendendo do mercado, entendendo da evolução do mercado e se comunicando corretamente. Porque não adianta você ser um grande especialista e não entender de comunicação. Pensando na comunicação da minha área, não adianta eu pegar um aluno que seja leigo no conhecimento de prevenção e recuperação de lesões e eu distribuir linguagem técnica para ele do que eu vou fazer na lesão dele, que eu não vou estar agregando valor nenhum ao meu trabalho. Agora, quando eu falo para ele, você tem uma lesão de nervo ciático, você tem dificuldade de pegar seu filho no colo, não tem? Pois é. Se nós fizermos um fortalecimento do músculo que faz exatamente a estabilização da coluna para você realizar um movimento de pegar seu filho no colo, eu te garanto que 3 meses treinando comigo, você vai conseguir pegar teu filho no colo sem sentir dor. Isso vai me fazer uma autoridade. Então, autoridade é isso. Autoridade é exatamente o ponto que o Daniel tocou. E hoje, eu posso dizer para vocês que sou uma autoridade, porque se você for perguntar a boa parte do nicho de educação física, dos alunos, dos professores, né, dos personagens, se você perguntar alguém especialista em prevenção e recuperação de lesões na área de educação física, vão falar o meu nome, né? Eu vou estar lá entre os 2, 3 que o Daniel falou. E isso só acontece porque, de fato, além de me especializar, eu também entrego, eu sei me comunicar e sei passar o que eu quero que você entenda, né? Isso é muito importante. Onde eu aprendi muito disso, Dani, lógico, além de assistindo seus vídeos, enfim, no meu dia a dia na universidade. Na universidade, a gente tem especialistas, aí eu estou falando agora de título, tá? Especialistas, temos mestres, doutores e pós-doutores. E muitas vezes a gente vê alguém com muito título e a gente ouve dos alunos assim, eu também sou coordenador, né? Então a gente ouve dos alunos assim, poxa, mas eu não consigo entender o que ele fala. E às vezes você vê alguém com pouco título, mas muita especialização, vivência prática, e que entende como se comunicar com aquela pessoa que está do outro lado. Então, esse aí é o ponto. Esse é um ponto muito importante para quem quer se comunicar. Porque, olha só, você precisa falar a língua da sua audiência. Se você pensa, mas esse é o meu jeito, eu falo assim, você está pensando da forma errada. Se as pessoas que te seguem entendem a partir de ilustrações mais simples, você precisa usar metáforas simples. Se você estiver falando para uma audiência que é todo mundo jurista, advogado, promotor, juiz, aí você precisa falar a língua deles, tá bom? A comunicação é quando você fala, o outro entende, né? Emissor, receptor. Um fala, o outro entende, e você que falou, compreendeu que ele te entendeu. Isso é comunicação. Quando você fala e o outro não entende, isso é uma palestra mal sucedida. E você precisa evitar isso. Então, busque entender como as pessoas que te seguem entendem o que você fala, para que você esteja sempre entregando para elas, para o seu público, para as pessoas que te seguem, informação que vai ser útil, da forma que elas vão entender. O outro ponto aqui que eu queria falar, que você falou sobre os títulos, e existe uma crença limitante, Leão, que trava muitas pessoas. As pessoas, elas têm a ideia, eu respeito muito a academia, eu tenho 2 pós-graduação, além da minha graduação, tenho 2 pós, eu amo estudar, né? Eu tenho muito orgulho dos meus títulos, dos meus diplomas, mas isso não pode te parar, caso você não tenha.
Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Globo, eu era aluno de uma faculdade particular. Aí me formei. Quando eu cheguei no Globo, o maior jornal do Rio de Janeiro, um dos 3 maiores do país, todo mundo lá, 90%, 95%, eram ex-alunos da Federal, da Estadual, ou então da PUC. Era só uma galera que tinha estudado em grandes faculdades. E eu me sentia menor. Eu falo, caramba, só eu que não estudei na Federal, na Estadual. Mas isso é um complexo que eu tinha, que eu tratei de me livrar. Quando eu comecei a falar nas redes, eu vi que muitas pessoas falam assim, ah, Daniel, mas eu não tenho diploma, eu não fiz faculdade. Sobre o que eu vou falar? Oh. Aí eu liguei com a minha história e falei, caramba, o que me bloqueava lá atrás, bloqueia muitas pessoas hoje. Então, ter títulos é legal? É, se você tiver a chance, a oportunidade de estudar, estude. Mas não é a ausência de um título que vai te parar, porque existe o conhecimento empírico, que é o do dia a dia, o popular, a sua experiência. O que eu faço hoje na internet é ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso no dia a dia. Eu até uso técnicas do jornalismo, técnicas do cinema documentário, técnicas de roteiro que eu estudei. Mas muita coisa eu fui aprendendo no dia a dia. Quando eu fiz faculdade, por exemplo, Leão, não existia Instagram. Então não existia live. Como é que eu aprendi a fazer live? Não foi na faculdade. Fui fazendo. Fui pegando o que eu sabia de comunicação, estruturando, falando, vou aprender o jeito de falar. Ah, eu tenho que parar de falar me mexendo. Eu tenho que parar de falar rápido. O dia a dia vai ensinando a gente. Então, se você, por algum motivo, pensa que não pode fazer, porque você não tem uma faculdade, não tem uma pós, não tem um mestrado, para de pensar dessa forma. Começa a entender que os grandes comunicadores de hoje, da internet, não fizeram faculdade de jornalismo. Eles aprenderam a se comunicar da forma que as pessoas entendem, da forma que a massa, que a população, que todo mundo entende. E você também pode, porque comunicação não é dom. Comunicação é um conjunto de técnicas e ações. E isso todo mundo pode aprender. Você também pode, eu faço votos para que você vença nessa área. É como você, Leão. Você teve que... você fez uma faculdade de educação física, foi trabalhar nisso, foi desenvolvendo ao longo do tempo a oratória, a capacidade de falar com seus alunos, até que você tomou a decisão de vou para a internet. Você não fez um curso de comunicação. Você se formou comunicador digital aprendendo no dia a dia, não foi isso? É isso, e é isso, inclusive, que eu passo para os meus alunos. E é muito importante a gente deixar claro nessa fala. Eu sou professor universitário. Se você me perguntar, eu vou aconselhar todo mundo a fazer graduação, a fazer mestrado, a fazer especialização, doutorado. Inclusive, eu também tenho. Eu tenho minha especialização, minha pós-graduação, tenho meu MBA. Concluí já todas as disciplinas, vou defender a dissertação do mestrado, mas, assim como o Daniel falou, que não fazer a graduação te impede de ter um propósito, de comunicar algo que mude a vida de alguém, fazer a graduação não te garante sucesso. Fazer a pós-graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado não te garante sucesso. Agora, é um passo muito importante. Você percebe por quê? O Brunet chegou onde chegou, eu cheguei aonde cheguei, e nós fizemos a graduação. Só que nós soubemos aproveitar o que nós fizemos e entender a mudança do mercado. Provavelmente nós fizemos faculdade em uma época bem próxima, formei em 2005, né? Também não tinha Instagram, né? 2005 sequer Facebook, era o Orkut, né? Então não existia essa comunicação por rede social. Ninguém entregava nada por rede social. E quando a gente fala de propósito, por que eu busquei a rede social? O que mais me encanta aqui na rede social, Daniel, é conseguir levar o que eu entrego e que eu recebo de retorno dos meus alunos, que é muito bom, eu recebo isso deles. Não é o Daniel Leão que está dizendo, eles me dizem, quando eu posto alguma coisa lá de aula, cara, que aula maravilhosa, quando eu ministro algum curso, alguma capacitação pelo Conselho de Educação Física, os profissionais formados, atuando na área, vão lá e falam, cara, que maravilha de aula, pô, você me deu um toque que eu nunca tinha pensado. E aí, quando eu percebo que eu posso entregar isso para o Brasil inteiro, e sem hipocrisia alguma, Daniel,
talvez você esteja falando com um dos profissionais da educação física mais apaixonados pela educação física. Eu vou te dizer por quê. Eu passei por tudo que qualquer estudante de educação física passa. Os pais querendo que eu fizesse alguma das faculdades ditas tops, e eu fiz. Meu primeiro vestibular, quando eu me formei lá no SEC, foi em engenharia. Eu passei para a UFRJ em engenharia, ao mesmo tempo passei uma prova da Marinha, e aí pronto, militar. Não, você vai ser minha família, me convenceu a ser militar. Eu fui militar somente o tempo que eu concluí a minha graduação de educação física, que era a minha grande paixão. Concluí e pedi baixa. Minha mãe, tadinha, foram as duas maiores emoções da vida dela, né? A primeira vez que eu entrei de branco em casa, ela quase infartou. E quando eu falei para ela, mãe, estou fora da Marinha, pedi baixa. Imagina. E hoje, o meu maior orgulho é falar que eu estou onde eu estou. Eu tenho uma matrícula, Daniel, também, além de dar aula e coordenar a universidade, e também, né, ter agora essa ação direta com os personagens, eu também tenho uma matrícula no Estado. Eu dou aula em colégio estadual. Cara, e é muito bacana ver assim, o olhar encantado dos alunos, como caramba, Daniel, mas você chegou até aí como professor. Eu falo sim. E eu nunca, em 17 anos, pisei fora da educação física. Mas eu me especializei, eu tive um nicho. Então, o meu maior propósito de comunicar, de vir para as redes sociais, é expandir isso. Quanto mais profissionais de educação física eu vir tendo sucesso, crescendo, encontrando o seu verdadeiro propósito, virando autoridade, aí alguém deve estar pensando assim, Daniel, você é maluco. Você está criando concorrência para você, não estou? Sabe por que eu não estou? Porque eu estou expandindo o mercado e eu estou fazendo as pessoas acabarem com a história. Ué, mas você é formado em educação física? Mas você vai ganhar dinheiro com educação física? Mas não é só jogar bola? Né? E eu posso mostrar que não é. E quanto mais pessoas puderem mostrar, eu não crio concorrência. Eu crio um nome para a educação física onde as pessoas vão valorizar. E sabe aquela coisa que se ouve muito profissional de educação física reclamando, mas a hora-aula é baixa. Isso vai acabar, porque uma vez que seu cliente te vê como autoridade, preço caro é aquele que não vale o que você está pagando. Então, eu conto sempre um episódio que é muito engraçado. Eu tinha um valor de hora-aula mais alto que os meus colegas que davam personal na academia. Isso sempre aconteceu por conta do meu nicho. Ser um nicho que exigia um pouco mais de conhecimento, né? Eu estudei bastante para aquilo e eu entregava, né? O que é mais importante. Eu fazia as pessoas evoluírem dentro das lesões. Maravilha. Só que, além disso, foi muito curioso e aquilo mexeu comigo, me fez refletir. Na época, uma aluna me procurou e falou, poxa, professor, eu queria muito ser sua aluna, mas eu nem falo com você, porque eu acho que eu não posso pagar o preço que você cobra. Uau! E aí, e detalhe, Dani, isso aconteceu numa academia na Zona Norte, lá na Vila da Penha. Né? Eu dei aula de personal na Gávea, dei aula de personal na Barra, na Tijuca, mas isso aconteceu lá na Vila da Penha. Mas por quê? Não porque o trabalho que você faz. Eu falei, olha, quando eu falei quanto eu cobrava, que era bem mais alto que ela pagava para o personal dela, ela falou assim, sabe o que é para mim? É só isso? Então isso é ser autoridade. E de verdade, o que eu quero na rede social é ter cada vez mais profissionais de educação física ouvindo isso. Para que a gente, de uma vez por todas, faça com que a sociedade entenda que a educação física é uma profissão da área da saúde e é a única que trabalha com prevenção. Todas as outras combatem a doença. A educação física ela trabalha com prevenção. Ela pode ser a maior ferramenta de resolução do problema de saúde do país ou do mundo. Porque pessoas que praticam o exercício da maneira correta não vão para o hospital. Sem dúvida. Esse é o meu grande propósito, Dani. Sem dúvida. E muito interessante a gente falar sobre como virar autoridade. Aliás, se você está nos acompanhando e quiser saber como virar autoridade, coloca nos comentários qual é a sua especialidade, a sua especialização. Qual é o seu assunto?
Ó, Olha quem a está aí. Silvana aqui, ó, me deu trabalho como aluno. É, o Daniel Leão não, né, Silvana? Só eu, né? Um beijo. Legal, né, Dani? Um beijo E para a- todos os nossos professores aí da escola que estão aqui. foi nosso orientador, aí, ó, e o Daniel Leão também. É mal do nome. Eu falo para as pessoas, não coloca o nome de Daniel, que já nasce acelerado. É garagem acelerado. Gente, uma coisa que é muito importante é você ter consistência e continuidade. Uma coisa que eu vejo muito é que a pessoa se empolga com as redes sociais, aí tá todo mundo falando de como investir na bolsa, ela vai lá, lê um livro, ou então lê um post e começa a fazer o dela. Passa um tempo, ela está falando sobre relacionamento, porque ela viu que alguém está falando sobre isso e deu sucesso. Só que um mês depois, ela está falando de vida fitness, sem ter base nenhuma para isso. Ela vai só mudando o assunto de acordo com o que ela leu, com o que ela quer. Isso é muito ruim, porque você perde a consistência e a continuidade. Por exemplo, eu falo de comunicação, Leão fala de educação física. Então, todos os dias que você entrar no nosso Instagram, você vai ver a gente falando sobre os nossos assuntos. Eu não quero ser confundido com qualquer outro tipo de comunicador. Eu não quero que ninguém olhe para mim e fale assim, o Daniel Brunet fala sobre o quê? Não sei. Ontem ele falou sobre gastronomia, hoje eu vi um vídeo dele sobre esporte. Não. Eu falo sobre comunicação, como se comunicar bem, como alcançar as pessoas. É isso, como entregar uma mensagem. Então, você que tem a sua especialização, você que tem o seu assunto, todo dia fale sobre ele. Isso é continuidade. E o que é consistência? É você estar aprofundando, estudando, lendo sobre o seu assunto, entregando mais sobre ele. E conectando com o que você falou um pouco atrás, Leão, essa ideia de que vai criar concorrência, isso não existe. A internet, ela é um oceano. E tem muitas partes desse oceano que estão inabitadas, que ninguém chegou lá. E tem muito lugar para você levar o seu barquinho, o seu navio, a sua lancha. Quanto mais você produzir, mais as pessoas vão querer saber de você. E, Daniel, mas se tiverem 100 pessoas como eu? Beleza, são 100 pessoas dentro de um oceano. Tem espaço para todo mundo. E se destaca, obviamente, quem tiver mais autoridade, quem tiver mais resultados. E como é que você constrói isso? Continuidade e consistência. Daniel, olha que bacana. A coach Kelly Ferrarese coloca aqui exatamente sobre o que você está falando. Ela coloca assim: trabalho em academia e escola infantil. Sou profissional de educação física. Qual o caminho devo seguir quanto à especialização? A área de educação física, Kelly, ela é extremamente ampla, para você ter uma ideia. Minha grande especialização, meu grande propósito, onde eu me encontrei, é na prevenção e na recuperação de lesões. Mas hoje eu também sou professor e coordenador universitário e também dou aula numa escola de ensino médio. E aí, você deve pensar assim, Daniel, mas onde está a especialização? Dois detalhes. A especialização está onde está o meu foco principal, né? E isso não me impede de fazer outras coisas. E a sua dúvida, quando você procura encontrar e que área da educação física, que é a sua área, aonde eu devo me especializar, eu sou bom em várias coisas. Eu vou te dizer duas coisinhas bacanas que podem te dar um sinal aí de que essa é a área que você deve encarar e não precisa largar as outras. Você só vai dar prioridade àquilo que faz diferença. E vou falar da minha experiência, mas vou falar também da experiência de algumas pessoas que já relataram para mim que dentre as nossas conversas, fala, Daniel, eu descobri meu propósito exatamente com o que você falou. E na educação física, duas coisas são importantes. Observe em tudo que você faz, Kelly, o que te faz entrar e sair com um sorriso no rosto, independente do que aconteceu. Se foi um dia de trabalho bom ou um dia de trabalho ruim, você quer voltar. E o segundo ponto, qual dessas áreas que você atua, que você sente que você muda a vida de alguém? Aonde é a tua maior ação na mudança de vida das pessoas? É na academia? Você sente que na academia você faz uma diferença grande? Que as pessoas entram de uma forma
e te agradecem, olha, você mudou minha vida, ou é na escola, lá na educação infantil, que um pai fala para você, nossa, meu filho, ele não conversava, ele não brincava com os primos. E hoje ele é uma criança completamente extrovertida, conversa com todo mundo, brinca, a dicção dele melhorou. Com toda certeza, se você sente isso em alguma das áreas que você trabalha, é essa a área que te encanta, é esse o teu propósito, e é essa área que vai te fazer transformar vidas. É essa área que vai te fazer sentir orgulho de ver alguém tão bem ou melhor do que você. Porque é tão legal que você se desprende daquela coisa de eu quero que ele cresça, mas tomara que ele não cresça mais do que eu. Quando você tem o teu propósito, você se desprende. Pelo contrário, quando você vê alguém acima de você e que passou por você, talvez seja um prazer até maior do que se fosse você lá em cima. Então, tenta levar por aí que talvez você encontre o seu propósito dentro da educação física, aonde você deve se especializar cada vez mais. Tem uma coisa muito interessante para acrescentar, eu concordo muito com o que você falou, Leão, que é quem tem muito talento, quem é bom em muita coisa, tem mais dificuldade para acertar a mensagem, a área, a especialização. Por quê? Porque a pessoa, eu sou boa para escrever, eu sou boa para gravar vídeo, eu sou boa para fazer bolo, eu sou boa para um monte de coisa. E ela, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Ela tem dificuldade. Então aí é necessário que você faça um esforço e decidir qual das suas qualidades você vai focar. Porque isso é importante. Se você não definir qual é o seu foco, você não vai conseguir dar a ele consistência e continuidade. Você vai estar sempre falando de várias coisas que você gosta e você sabe, e isso vai confundir a sua audiência. Você nunca vai se tornar autoridade porque você está sempre mudando de assunto. Agora, a pessoa, isso é curioso, né? Já a pessoa que é mais limitada, ela fala, mas eu só sei fazer isso. Essa tá bem. Por quê? Já que ela só sabe fazer isso, ela vai se dedicar dia e noite nessa habilidade e ela vai se destacar só naquilo. E exatamente esse é o jogo das redes. Para você se destacar, ser visto, ganhar autoridade, você precisa ter o seu nicho e se dedicar a ele dia e noite. Todo vídeo, toda postagem que você fizer tem que ser sobre isso. E relacionado a propósito, uma forma de você descobrir também é se perguntando qual atividade que eu faço e me dá prazer, mesmo que eu tenha que fazê-la de graça. Mesmo que eu não vá receber nada em troca. Eu poderia virar e falar assim, eu vou fazer essa live com o Leão porque no final ele vai me dar um cachê. Mas não. Eu estou feliz. Eu estou feliz em fazer essa live aqui, não só porque ele é meu amigo, mas porque o meu propósito de vida é compartilhar conhecimento. Então, se eu tiver indicando um endereço na rua, alguém que me encontra e fala, eu estou perdido, onde é que é a rua A? Eu falo, segunda direita. Eu estou feliz, porque eu compartilhei conhecimento. Aqui, eu estou feliz, porque eu estou compartilhando o que eu sei. Então é isso. Eu não preciso ganhar R$1 para compartilhar conhecimento, porque o meu pagamento é a satisfação que eu tenho. E é isso que vale a pena. Todo mundo que entra num trabalho, que entra numa mensagem, que cria um perfil no Instagram em busca de dinheiro, fama e poder, quando alcança, continua frustrado, continua com vazio no coração. Porque isso não preenche um espaço que a gente tem na alma. O que preenche é quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer. E isso é cumprir o propósito. Perfeito, Dani, perfeito. Bom, pessoal, aproveitem agora e vocês podem mandar perguntas aí, pode ser aqui pela caixa, né? Eu já vi aqui que a pergunta que está na caixa para a gente é a que eu já respondi lá, que é a da Kelly. E aí vocês podem ir trazendo outras perguntas, porque acredito que tenha bastante gente aí, né, Daniel, com essa dúvida. Eu estou vendo aqui os comentários, estou passando aqui, estou vendo que tem muita gente preocupado em como achar, né? Aqui a gente vê, lapidando o seu chamado. Verdade, é uma confusão danada aceitar, né? Fazer o que motiva. Então, assim, são comentários que
trazem para a gente a ideia de que você precisa encontrar o que o Daniel falou, que te dá prazer de verdade. Essa fala é muito legal, Daniel, quando você fala... E, Leão, isso é Não, uma quando você fala construção, tá? de Tem trabalhar, né? muitas pessoas que ficam agoniadas, Sim, sim. Quando você fala que de ficam trabalhar agoniadas. algum dinheiro, trabalhar de graça, por troca nenhuma, e isso te dá o mesmo prazer, é exatamente isso. Eu acredito que muita gente que está na dúvida aí nos comentários deve ter pensado assim, então é isso. Lembrou de alguma área, de alguma atuação que fez que... E olha só que trabalhar de graça não vai pagar tuas contas. Não, eu vou fazer o meu propósito. Aí você vai ser pobre e não vai comer bem, não vai se alimentar bem, não vai viajar nas férias. Então, pensa no seguinte, você precisa construir um caminho. Quando eu me dei conta do meu propósito e quando eu comecei a sonhar em fazer o que eu faço hoje, eu ainda era repórter do Jornal Globo. E aí eu comecei a trilhar um caminho, a construir um caminho. Aí eu peguei, criei um canal no YouTube, comecei a produzir, comecei a testar modelo de conteúdo. Aí eu mudei de emprego e continuei cumprindo o meu propósito nas redes. Até que chegou o momento em que eu pude unir o meu trabalho com o meu propósito. Falando, agora eu só trabalho com aquilo que realmente me realiza. Mas não é da noite para o dia. Eu lembro que em alguns lugares eu trabalhava para ser um bom profissional, óbvio, para crescer, mas para ter o meu salário, e eu tirava uma parte do meu salário para financiar os meus vídeos, a edição dos meus vídeos, os posts que eu ia fazer. Então, mas você era infeliz? Não, não. Eu trabalhava num lugar para poder financiar o meu propósito. E essa é a dica que eu dou para você. Se hoje você está num lugar onde você não está se sentindo realizado, você não se sente útil, você não quer estar lá, pensa que pelo menos aquele lugar ele está te sustentando e financiando o seu propósito. E faça um plano de migração de carreira. Crie o seu caminho para que você chegue num dia em que trabalho e propósito estejam alinhados. Dani, e quando a gente pensa dessa forma, né, quando a gente enxerga o propósito dessa forma, até mesmo se você está satisfeito e está feliz no lugar que você está trabalhando, no lugar que você está atuando, porque não é pecado querer mais. Não. Principalmente quando você quer mais com objetivos bons, objetivos de ajudar pessoas, objetivos. Mas o fulano quer ganhar dinheiro para comprar um carro melhor. Já o fulano quer ganhar dinheiro para ajudar outras pessoas. Já ouvi, mas o fulano usa o dinheiro para viajar. Isso é a vida, é a utilização do dinheiro de cada um. Uhum. A gente não deve comparar o que um faz, o que o outro faz. Agora, a gente deve sim querer crescer cada vez mais. Eu posso falar que ao longo de toda a minha carreira na educação física, eu tive que escolher algumas vezes, eu tive que mudar de emprego algumas vezes, porque recebi propostas melhores. E eu estava muito feliz onde eu estava, e tive que sair dali e dizer sim para uma outra proposta, que era ainda um ambiente que eu acreditava que seria melhor, mas que ainda era obscuro. E é muito parecido com o que acontece nas redes sociais. Eu procrastinei para entrar aqui. Você não tem ideia de quantas pessoas falavam para mim, Daniel, eu vejo tanta gente se comunicando mal, a maneira que você se comunica, você precisa entregar isso para mais pessoas na internet. Né? Eu não sei se você conhece o Michel Elal, ele é filho do ex-presidente Elal do Flamengo, lá da década de 80, e ele trabalha com comunicação digital há bastante tempo. Ele mora no Rio e nos Estados Unidos. Cara, ele chegou a falar para mim assim, Daniel, eu vou montar um estúdio aqui no Rio e eu vou financiar você, eu só quero que você vá lá gravar comigo. E nem assim eu fui na época, né? Porque eu enxergava assim, caramba, mas eu estou tão bem aonde eu estou, por que eu vou me arriscar? E aí eu só consegui descobrir isso quando eu comecei. Porque quando eu comecei a ouvir das pessoas
Era isso que eu precisava. Fez diferença. Olha, agora eu entendo o que eu devo fazer. Cara, aquilo foi começando a me dar um prazer, que eu falei, é através disso aí que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, porque, como você falou, eu preciso também pagar as contas, não é pecado querer fazer boas viagens, não é pecado Claro. querer fazer com que sua família tenha uma vida Conforto. tranquila, confortável, né? As pessoas confiam. Claro. A única coisa errada é você fazer isso passando por cima de alguém. Agora, Claro. você fazer por méritos próprios, dentro do teu talento, do teu propósito, não tem erro nenhum. Me corrija se eu estiver errado. Não, eu acho que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando a pessoa ama mais o dinheiro do que o propósito dela, ela vai passar por cima das pessoas por causa do dinheiro. E o ruim disso não é porque é uma questão moral, não. Ah, é feio. Não é isso, não. É que depois que ela conquistar o dinheiro, ela vai sentir um enorme vazio e ela vai ter a certeza de que não valeu a pena. Então, organizar isso agora, consertar isso agora, é uma das melhores decisões, porque ela já começa a caminhar corretamente. E sobre as dúvidas, você falou, recebi uma proposta muito boa. Queria compartilhar com as pessoas o seguinte: você precisa definir e descobrir qual é o seu propósito. E eu acredito que o propósito ele tem 3 características. O primeiro é que ele é uma ação genérica. O meu, por exemplo, é compartilhar conhecimento. O do Leão pode ser recuperar pessoas, colocar as pessoas na alta performance. Tem gente que tem como propósito treinar pessoas, educar pessoas, cuidar, curar pessoas. É uma ação genérica, tá? A segunda característica é que ela pode ser feita em qualquer lugar. Então você não precisa de um crachá. Você não precisa estar na maior empresa do país para cumprir o seu propósito. Seu propósito não é ser personal trainer ou então masterchef da empresa tal. Não. Você pode fazer em qualquer lugar. E a terceira característica do propósito é que ele sempre vai ser direcionado às pessoas. Essa ideia de que, meu propósito é ser rico. Tá errado. Meu propósito é ser muito famoso. Tá errado. Dinheiro, fama, não tem nada contra isso. É consequência. Eu trato como consequência. Você trabalha, você entrega, você realiza, você transforma vidas, aí o dinheiro te persegue, aí a fama te persegue, aí o poder te persegue. Mas buscar isso em primeiro lugar, eu acho que vai te frustrar, tá? Então, 3 características. Ação genérica, pode ser feita em qualquer lugar e é sempre para as pessoas. Treinar pessoas, cuidar de pessoas. Depois que você definir, descobrir, na verdade, você não define, você descobre. Cara, é isso. É isso aqui que eu faço, né? Você vai começar a caminhar na sua vida. Aí alguém vai chegar para você e vai te fazer uma proposta. Oi, fulano, tudo bom? Eu tenho aqui um emprego para você de tantos mil reais. Ou então, olha, eu tenho uma proposta para você ir trabalhar em São Paulo ou nos Estados Unidos. Aí você vai ouvir a proposta. E, na sequência, você vai conversar com você mesmo e se perguntar: essa proposta, ela me aproxima ou me distancia do meu propósito? Mas é muito boa, é um dinheiro que eu nunca vi na minha vida. É uma oportunidade de ouro. Vou morar em Miami. Não importa. O que importa é a resposta. Ela aproxima ou te afasta do seu propósito? Porque se ela te afastar do seu propósito, ela só é uma proposta boa. Ela não é a melhor proposta. E aí, guarda isso. Muitas das vezes na vida, o bom é inimigo do melhor. O bom é inimigo do melhor. Mas é muito bom essa... Não vá. Fique com o melhor. E o melhor é o que está ligado ao seu propósito. Porque é isso que vai te trazer a felicidade plena. E no final das contas, gente, o que a gente mais vai querer e sentir felicidade é quando você olha para algo que você fez, respira fundo e fala: caramba, era isso mesmo que eu tinha que ter feito. Como foi bom fazer isso. No final da vida, você não vai olhar e falar: nossa, que maravilha, eu tenho 300 bilhões na minha conta, eu tenho 5 Ferraris e 2 helicópteros. Você vai ter usado tanto isso ao longo da vida que você vai nem dar mais importância. É só mais um objeto. Mas quando você lembrar de algo que você fez e o coração bater, você fala: nossa, isso é sentido de realização. Isso é o sentido de propósito cumprido. É isso que você tem que buscar, porque no fundo, é isso que vale a pena. A Ju,
colocou aqui é Ju Urso, né? Ju, a tua resposta foi dada pelo Brunet. Muito provavelmente, se você... eu descubro que a tua resposta foi dada pelo Brunet quando você fala assim, eu procrastino muito, me saboto, mas você coloca, eu tenho várias coisas que iniciei e estão pela metade. Se você tem várias, é porque, de fato, você ainda não encontrou o teu propósito. Brunet, a gente tem algumas perguntinhas aqui na caixa, né? A Carla foi respondida já também, ela pergunta como descobrir. Ela coloca que trabalhava na área financeira e agora está fazendo formação de professores, mas ela ainda não sabe se é isso. Carla, espero que você tenha anotado aí as 3 dicas que o Daniel deu, porque sem dúvida vão te ajudar. Né? E, Carlos, lá no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo sobre como vencer a procrastinação. Eu fiz uma série sobre inimigos da comunicação. Né? A ansiedade é um deles, o medo de falar em público, o medo das críticas e a procrastinação é um. Então, se você procurar lá no YouTube, Daniel Brunet, procrastinação, você vai achar esse vídeo, eu acho que vai te ajudar muito. A Kelly, ela fala aqui pra gente, né, sobre a ansiedade, relacionamentos, porque eu vivi isso, e hoje eu consigo ver que isso me tornou uma pessoa melhor, mas ainda pergunto o que faço, qual o meu propósito. E ela fala aqui que ela percebe que as crianças gostam muito dela, gostam de brincar, né? Ela é estudante de educação física e também participa de projetos sociais. E ela também percebe que ela gosta muito de falar. Pois é, Kelly, tenta pensar no seguinte, as crianças gostam muito de você, gostam das brincadeiras que você faz, você se sente bem estando perto dela. Isso é uma resposta para o que a gente falou aqui. Você atua em projetos sociais com criança, isso também é uma resposta para aquilo que a gente falou. Atuar no projeto social, de fato, é algo que a gente faz com amor, sem pensar no resultado financeiro. Agora, trabalhar com crianças ainda é um assunto muito amplo. Então, o que você precisa fazer é ter o foco está nas crianças. Você é uma futura profissional de educação física. Mas trabalhar com crianças pode ser com recreação, trabalhar com crianças pode ser na escola, com educação infantil e fundamental 1, trabalhar com crianças pode ser com treinamento funcional kids, trabalhar com crianças pode ser com treinamento em esporte. Então, você precisa entender agora em qual dessas linhas, em que nicho dessas áreas trabalhando com criança, você encontra tudo isso que eu e o Brunet falamos aqui, que vão te dar a resposta, que é de fato o teu propósito. E uma dica também tenta olhar qual é a necessidade do seu público. Porque se a necessidade do seu público se encaixar em algo que você sabe fazer, talvez esse possa ser o seu primeiro passo. Uma das coisas que travam muitas pessoas, Leão, é que elas acham que o que elas vão fazer agora é o grande projeto da vida delas. É a bala de prata, é aquela coisa perfeita. E não é. E não é. É o primeiro passo. Porque quando você começa a caminhar, o horizonte vai mudando. Imagina que você está numa estrada. Você está andando numa estrada. Cada 10 passos que você dá, muda na frente o cenário. Fala, ih, ali tem uma cachoeira, vou parar nessa cachoeira. Aí você volta, caminha mais 20 passos. Você, caramba, que legal, ali tem um escorrega, vou lá brincar um pouco. Ali tem um campinho de futebol. Por quê? Você deu um passo, deu outro passo. Foi mudando o cenário e você foi tomando outras decisões. Então não acha que você vai começar agora algo perfeito, que vai durar para sempre. Não, é só o primeiro passo. Então continue dando passos. Veja a necessidade. Porque pode ser uma grande oportunidade para você se colocar no mercado, para você gerar renda. Óbvio que se a necessidade do público casa com o que você sabe fazer, com o que você gosta de fazer. Não estou dizendo para você se forçar a algo que você não quer. Não é isso. Caso a necessidade das pessoas seja algo que você pode ajudar, faça essa opção. Eu, por exemplo, quando eu comecei nas redes, Leão, eu pensei, sou jornalista, trabalhei no Globo, eu vou ajudar as pessoas a comunicarem para as massas, grandes eventos. E quando eu comecei a conversar com as pessoas, com quem me segue, eu entendi que elas precisavam primeiro entender como se comunicar no trabalho, na família, com a pessoa que ela gosta. Isso é comunicação. E eu posso falar sobre isso. Elas queriam saber como que elas criam um Instagram profissional.
Eu falei, caramba, mas isso eu posso fazer também. Então, eu peguei a necessidade, uni o que eu sabia e comecei a entregar. E surtiu efeito. Maravilha, Dani. Bom, Dani, a gente está chegando ao fim, né? Já estamos aí a 4 minutinhos. Vamos deixar claro para todos, a gente tentou responder todo mundo. Quem não conseguiu obter a resposta aí, fiquem tranquilos. Vocês têm diversos meios de chegar até mim e ao Daniel. Com Ou por certeza. aqui no nosso Instagram. A galera que me segue lá, o pessoal da educação física, sempre que me manda lá o direct, vocês sabem que pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, porque é para isso que eu estou ali. Além do meu canal lá no YouTube, do Papo com o Leão. Então, vai no YouTube, vem aqui no Instagram, nos procure, porque a gente vai responder com toda certeza. Chegando ao final, queria agradecer muito, Daniel, a tua presença, agradecer por você ter topado. E eu queria falar de uma coisa, um detalhe muito bacana, que pra gente pode parecer pouca coisa, para você, Daniel, pouca coisa. Apesar de nós tivemos uma ótima relação na escola, né? Éramos amigos, conversávamos muito, íamos para alguns lugares, mas a gente se afastou muito, né? Ao longo da nossa vida. Você foi para um lado, para o outro, a gente se vendo... Por causa da rotina do dia a dia, né? Rotina do dia a dia. E eu te mandei Normal. mensagem lá no Instagram e imediatamente você me retornou. Isso mostra que você está ali pelo propósito das pessoas e está ali de verdade. Legal. Porque a gente vê muita gente, quando atinge, às vezes, um sucesso muito pequeno, achar que, bom, agora... Eu vejo até pessoas com muitos seguidores falando: se relacione com quem está acima de você, se relacione com as pessoas que estão à frente, onde você quer chegar. Isso é muito bacana em relação ao teu crescimento, mas isso Sim. não quer dizer que você tem que deixar quem está abaixo de você para trás. Sem dúvida nenhuma. Então, esse detalhe me chamou a atenção quando eu falei com você. O retorno foi imediato, né? Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado por isso. Todos os estudantes de educação física e profissionais que estão aí assistindo e precisarem de qualquer tipo de ajuda nessa área, podem contar comigo, podem buscar aí. E o mais legal disso tudo, podem contar também com o Brunet lá nas redes sociais. Com certeza. Assim como os seguidores dele que não são profissionais de educação física, podem aproveitar muita coisa do que eu faço. E isso mostra o quão importante é o grande propósito da nossa live, que era se tornar autoridade e também falar de comunicação. Tenho certeza que muita coisa que eu falei da área de profissional de educação física fez sentido para muita gente que te segue pela comunicação. E muita Com certeza. coisa que você falou da comunicação fez muito sentido para a galera da educação física que me segue. Então, fica aqui meu muito obrigado e que venham as próximas. Cara, eu agradeço pelo convite, é sempre bom estar aqui contigo. Enfim, como você falou, a gente teve uma boa relação no colégio e isso é fundamental, sabe? Para quem está nos acompanhando, entender que nós temos que ser pessoas boas, sabe? A gente podia não estar fazendo essa live porque um fechou a porta para o outro, um deu uma bolada no outro no colégio, não pediu desculpa e tal. Isso é uma besteira. A vida passa numa velocidade de Fórmula 1. E se a gente ficar se apegando, criando problema, a gente só vai ser infeliz. Então, assim, é bom se relacionar com todo mundo, construir. Eu acredito muito nas construções coletivas. Eu acho que nós estamos aqui hoje, Leão, fazendo algo que está ajudando muitas pessoas. Eu estou feliz, como eu falei, porque eu estou cumprindo o meu propósito de compartilhar conhecimento. Então, agradeço pelo convite, cara. E é sempre bom estar contigo. Você é um cara que eu admiro. É o melhor jogador do colégio. Vai ser para sempre da história, tá? E queria dizer, você que está nos acompanhando, amanhã a gente entra no mês de junho, né, que é o mês que tem o Dia dos Namorados. E eu preparei uma série baseada no livro As 5 Linguagens do Amor. Cara, que é tudo sobre comunicação. Tem pessoas que não falam a mesma língua da pessoa que gosta, seja namorado, casado, amigo, irmão, porque não entende que ela expressa amor de um jeito, mas a outra entende de outra forma. Então tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Eu fiz uma série, vai ao ar amanhã, 8 horas da manhã, no meu canal no YouTube. Então, quem quiser acompanhar, é só
programar aí o lembrete. Amanhã, 8 horas, está no ar. Bom, para quem perguntou aí quando é a próxima live, eu vou ter sempre live às terças-feiras, nesse horário, 17h57. E a ideia é diversificar, não vai ser nunca uma live de educação física, vai ser uma live sempre transformadora. E lá no meu canal, Papo com Leão, eu solto os vídeos toda quarta-feira, 18 horas. Então, quem quiser também buscar lá esse conhecimento, aí lá um conhecimento mais específico para o personal que quer se especializar, que quer ter um nicho e quer virar autoridade, pode seguir lá o Papo com Leão, que com certeza vai encontrar muita coisa boa. Dani, grande abraço. E vamos Sucesso, amigo. Esse nosso reencontro pela rede social se transforma no encontro pessoal aí em breve. Maravilha. Boa noite. Desejo a todos saúde, paz e boa semana. Valeu.